Olá pessoal, eu sou a Débora Duarte e estamos começando mais uma edição dos Artigos da Comunidade. E eu sou o Felipe Moura e a gente tem um monte de coisa muito legal para discutir aqui. A gente vai falar sobre o React Native, a gente vai falar sobre asserções de testes unitários e também sobre a ordem de propriedades dos objetos. Então acompanha a gente. Aqui do Eduardo Rabelo, que ele está fazendo uma série de artigos sobre efeitos no Instagram no React Native, e dessa vez ele está falando sobre aquele imagem overlay, aquele coraçãozinho que desaparece quando a gente dá o double tap. Na semana passada a gente falou do artigo justamente sobre o double tap e agora ele traz como fazer esse overlay animado em React Native. É bem interessante que, inclusive, gerou uma certa discussão também sobre esse tipo de comentário, né? Sobre como é que tu faz para fazer esse double tap ali. Tem toda uma spec por trás, porque o evento não é exatamente o duplo clique, né? Então é bem interessante esse artigo aí, trazendo mais conteúdo para a gente se atualizar. E o Fagner Martins indicou para nós aqui um artigo muito legal do Eric Elliott, que fala sobre como a gente pode repensar a forma em que a gente faz asserções com testes unitários. Então é bem interessante que ele tenta ali desmembrar a forma como a gente faz isso e montar isso com 5 questões. Inclusive ele criou uma camadinha ali em cima de algumas ferramentas para poder facilitar esse tipo de coisa e a forma que a gente tem a mentalidade, né, de trabalhar na hora de começar a escrever os testes unitários para que fique mais legível justamente. E o Fagner Martins nos indicou um outro artigo bem legal, que é sobre ordem de propriedade de objetos já ser previsível, né, desde o ES 2015. Eu achei bem interessante porque a gente não tinha aquela confiabilidade, né, e não sabia muito bem qual era justamente a ordem que eram ordenados as propriedades. E agora a gente descobre que desde o ECMAScript de 2015 a gente tem isso já definido ali, inclusive, como é que é o padrão dessa ordem, né? Então se torna um pouco mais confiável quando a gente precisa fazer alguma coisa com loop e tudo mais. Isso é bem interessante, que inclusive o Object.keys também obedece essa spec da ordem, né? Então ele traz sempre primeiro, ele vai tentar ordenar as propriedades por números. Então se tem propriedades tipo 0, 1, 2, inclusive se elas forem strings de números, ele vai ordenar elas primeiro na ordem, então, dos números. E depois ele coloca na ordem cronológica, daí todas as suas chaves que sejam strings. E por final ele coloca em ordem cronológica todas as chaves que sejam singles. Então você está iterando ali com onProperties, por exemplo, do teu objeto, ou um loop mesmo através dele, tu vai acabar recebendo nesta ordem. Isso é bem interessante para a gente saber na hora de fazer esse tipo de loop, saber o que está acontecendo, né? Um outro artigo bem legal aqui que vale a leitura também é um artigo que fala sobre tratamento de eventos da maneira correta, por assim dizer, né? Então existem várias metodologias, né? Várias técnicas que a gente pode usar para criar uma camada para gerenciar os eventos da nossa aplicação. E aqui tem um artigo bem completo, bem extenso, discutindo justamente sobre como a gente pode fazer isso, né? Com event emitters, registrando eventos, escutando por eles, desregistrando também. E é um artigo bem legal e é realmente uma metodologia, né? Uma técnica, uma estratégia de desenvolvimento que pode agregar bastante na hora da gente trabalhar nos nossos aplicativos web. E nós temos aqui indicado pelo Luan uma ferramenta do Google muito interessante que transpila código Java para JavaScript, né? Ela usa ali o Clojure Compiler para fazer essa transpilação de código para JavaScript. Isso é muito legal, inclusive esse projeto, que é um projeto do Google, né, mostra que eles realmente estão caminhando nessa direção de entender como as coisas estão funcionando assim para trabalhar para a web, e eles até têm um texto ali explicando o que motivou eles a fazer esse tipo de trabalho. Nós temos também um link aqui muito interessante indicado pelo @Converge, que aponta para uma thread no Twitter, justamente do criador do Code Sandbox, explicando como é que a gente pode fazer para rodar o VS Code utilizando o Code Sandbox. Então isso é muito interessante, em especial para a gente trabalhar aqui, de repente, na direção de cada vez instalar menos aplicativos no nosso computador e sim usar tudo no navegador. É muito interessante ver essa tendência que talvez agora finalmente dê certo, né, da gente programar para a web e ter aplicativos web e não ter que instalar mais, não ter que utilizar mais a memória do computador tanto quanto a gente utiliza hoje. Né? É bem interessante, que daí o pessoal que trabalha com desenvolvimento web acaba usando as ferramentas que foram feitas na web, né? E chegamos ao momento mais humorístico, que é a tirinha da semana, e essa semana a gente traz uma tirinha aqui do Vida de Hipster. Então, nós temos uma cliente ali dizendo, temos uma vulnerabilidade gigantesca no nosso produto. E a menina que está atendendo pergunta o que é, né? E ela diz, um usuário pode tirar uma foto do sistema e roubar os nossos dados. É muito engraçado quando o cliente traz uma coisa assim que não tem como a gente
defender, né? Todo mundo pode tirar um print da tela. A única maneira que tu tem de fazer isso é não ter um sistema, né? E é interessante que são aqueles problemas imaginários, né? E até que se tu conseguisse bloquear o print da tela, a pessoa pode tirar um celular, exatamente. um celular, então... A única maneira de proteger é não ter um sistema. Espero que tenham curtido o vídeo, então, e até a próxima! Um agradecimento especial aos 8 colaboradores dessa edição. Até mais!